Oiê, seja bem-vindo, bem-vinda ao primeiro vídeo do canal. Meu nome é Gabriele Soria, sou perita contábil em cálculos trabalhistas e também assistente técnica para os advogados trabalhistas. Hoje nós vamos tratar sobre um tema de impugnação que a parte reclamada costuma fazer e não dá certo, que é tentar justificar a nova redação da OJ 394 do TST para que não incida o FGTS sobre os reflexos. Então, se esse tema já é interessante para você, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e encaminhar para uma pessoa que precisa saber disso. Vamos lá! Bem, primeiro eu quero te mostrar aqui o que fala a nova redação da OJ 394 do TST. Basicamente, ele fala que a majoração do repouso semanal remunerado, ou seja, nós incluirmos o repouso semanal remunerado na base de cálculo dos demais reflexos das horas extras, não gera o bis in idem. Então, ele deve repercutir sobre os pagamentos de férias, 13º salário, aviso prévio e FGTS. Basicamente, quando nós temos ali mensalmente o pagamento das horas extras, gera automaticamente aquele pagamento de DSR. Só que para os reflexos, no caso de férias, 13º, aviso prévio, se for uma demissão sem justa causa, e até mesmo a incidência de FGTS, esse DSR ele deve ser somado. Então, ao invés desses reflexos terem como base de cálculo somente as horas extras pagas, agora ele deve ter as horas extras e o DSR, para aí sim ser apurado. Vou te mostrar como que isso fica no PJ. Bem, aqui no PJ Calc eu separei uma verba de horas extras. Como que funciona essa repercussão? Primeiro, eu já cadastrei aqui somente salário base. Vou colocar aqui uma quantidade hipotética por mês de 10 horas extras. Essa parametrização da nova J394 nós fazemos aqui na parte dos reflexos. Como que isso ia ficar? Nós íamos marcar normalmente aqui o repouso semanal remunerado, férias, aviso prévio e 13º salário. Para que a gente coloque esse valor aqui apurado de repouso semanal remunerado dentro desses reflexos, nós precisamos vir aqui dentro nessa parte de parametrizar dos outros reflexos e vir aqui nessa parte da base de cálculo, clicar em verba e adicionar o repouso semanal remunerado. Então, aqui as férias agora, elas não estão sendo mais calculadas somente pelas horas extras, mas sim pela soma das horas extras e do repouso semanal remunerado sobre essas horas extras. Esse procedimento nós iremos fazer para todos os outros reflexos. No caso aqui, o aviso prévio e o 13º salário. A multa de 40% do FGTS, que se for o caso, nós iremos parametrizar aqui no FGTS e colocar aqui a parte da multa. Só que acontece, quando nós fazemos isso, depois nós já temos outra discussão que é em relação à incidência de FGTS sobre os reflexos. Lá naquela leitura, eu falei que a repercussão do repouso semanal remunerado, ele também incide sobre o FGTS. Então, logo, essa parcela aqui de repouso semanal remunerado, nós iríamos vir aqui nessa parte de parametrizar e iríamos marcar essa incidência de FGTS, para ficar certinho com a parametrização. Bem, depois disso, nós já vamos aqui para essa parte da Lei 8.036/90, artigo 15, que fala que o FGTS, ou seja, os 8%, ele deve incidir sobre a remuneração ali do trabalhador. O que implica dizer, então, que o FGTS, ele não incide somente, por exemplo, sobre as horas extras e o DSR referente ao J394 para as horas extras a partir de 20 de 3 de 2023, mas também para os valores de férias mais um terço, 13º salário, aviso prévio. E isso fica muito claro quando nós olhamos o holerite do trabalhador. Quando temos ali o pagamento de 13º salário, nós conseguimos verificar que o FGTS está incidindo sobre esse valor. A mesma coisa acontece no pagamento das férias. Então, essa repercussão ela é inevitável. Assim, nesse mesmo critério que nós temos aqui de apuração de horas extras e seus reflexos, ou até mesmo de alguma outra parcela adicional de periculosidade e seus reflexos, essa repercussão do FGTS sobre os reflexos, ela seria inevitável, até porque se esse contrato de trabalho ele estivesse vigente, o FGTS ele ia incidir tanto sobre a parcela principal, sobre DSR, sobre férias e sobre 13º, exatamente sobre toda a remuneração do trabalhador. Aqui, então, também, em uma ação trabalhista, esse FGTS deve seguir normalmente, como se o contrato ele tivesse em vigor, até porque se estivesse, isso estaria sendo pago.
Aqui nós já marcamos dentro do repouso semanal remunerado esse FGTS, justamente por conta da J394, que fala dessa repercussão. Essa marcação aqui do FGTS, da contribuição social e do imposto de renda são incidências, não são nem reflexos. Essa repercussão é que ela é inevitável sobre as parcelas de natureza salarial. Mas quando nós vamos seguir à risca aquela Lei 8.036/90, o artigo 15, nós vamos aqui dentro de cada reflexo e nós marcamos a incidência aqui de FGTS, porque isso não vem marcado de forma automática. Então, nós marcamos sobre férias, sobre aviso prévio e também aqui sobre o 13º salário. E o que a parte reclamada, então, ela faz a impugnação dela? Ela fala que essa incidência de FGTS sobre esses reflexos é indevido porque está contrariando ao J394 do TST, que fala que essa repercussão do FGTS sobre o DSR, ou seja, ela já inverte logo aí no começo. A OJ, ela fala que o DSR, ele incide sobre os reflexos, certo? Aqui ele já está falando que o FGTS é que está incidindo sobre os reflexos. E ele tenta justificar que por conta dessa OJ, essa repercussão só é devida para as horas extras de 20/3/2023 em diante e somente ali no caso para o DSR. Só que essa impugnação ela é incorreta porque nós temos aqui dois critérios diferentes. Uma coisa é o J394 do TST, que foi o que eu mostrei para vocês primeiramente fazendo aqui no sistema do PJ Calc. A outra coisa é a Lei 8.036/90, artigo 15, que prevê que o FGTS é sobre todas as verbas de natureza salarial, sobre toda a remuneração. Então, logo, essas horas extras aqui também, elas devem ter a incidência, os reflexos delas também. Assim como, por exemplo, uma verba de adicional de periculosidade e seus reflexos. Nós temos que colocar o FGTS sobre esses reflexos. Mas aí nós já entramos também em um outro ponto. O que acontece? Muitos advogados, eles não colocam na peça inicial que o FGTS, ele incide também sobre os reflexos. Eles só pedem, por exemplo, reflexos em FGTS mais multa de 40%. Só que isso também gera muita discussão de falar que, mas não foi deferido que o FGTS tem que incidir sobre as parcelas reflexas. Isso acaba gerando uma baita discussão, porque na sentença não fica claro, só que nós já temos uma legislação que já fala que essa repercussão, vamos dizer, ela é inevitável, que isso não precisa estar expresso, enquanto do outro lado, por uma falha ali na peça inicial, por uma falha de não ter feito algum embargo de declaração para deixar esse ponto claro, essa ação trabalhista ela acaba se alongando mais do que deveria, e quando nós temos essa situação aqui de horas extras prestadas a partir de 20/3/2013 e que nós temos essa aplicação da OJ 394, essa discussão já vira uma briga muito grande. Então aqui o que precisa ficar claro é que nós temos duas coisas totalmente diferentes, tá? A OJ 394 do TST é a inclusão do DSR sobre os reflexos das horas extras que foram prestadas a partir de 20 de março de 2023. Enquanto a Lei 8.036/90, artigo 15, é a aplicação da incidência de FGTS sobre os reflexos, o que inclui automaticamente também o DSR. Por isso que gera essa discussão entre as partes e essa impugnação da parte reclamada. Agora eu quero saber de você. Você já passou por algo parecido por aí nos seus processos trabalhistas? Ainda fica com essa dúvida sobre a J394 ou sobre essa aplicação de FGTS? Deixa aqui nos comentários que quem sabe isso pode ser tema de algum próximo vídeo. Espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!